Bom, agora falando do que aconteceu ontem, vou tirar um pouquinho só porque minha voz está voltando Tá bom. muito, daqui a pouco eu volto. O que aconteceu foi o seguinte: a gente viu os vídeos aí, né, das declarações do Oswaldo e também do Leão. O evento começou com um painel na parte da manhã, que era um painel ali de homenagens, né? E tinha a presença do Ancelotti e também do Arthur Elias, que é o técnico da seleção feminina, de dirigentes da CBF também. O presidente Samir Chaud até estaria, só que ele acabou passando mal ontem pela manhã e precisou, né, ser substituído ali. Mas era um painel de homenagens. E primeiro, né, falaram os profissionais da CBF e depois eles pediram que o Ancelotti ficasse no palco para participar de uma homenagem que seria feita para alguns ex-treinadores, né? E aí nessa lista estavam alguns nomes que não estiveram presentes lá, por exemplo, o Parreira, o Abel Braga, nomes que não conseguiram estar lá presencialmente, mas estavam, né, o Leão, o Geninho e também o Oswaldo Oliveira. E aí eles subiram no palco, receberam, né, uma placa ali das mãos do Ancelotti em forma de homenagem, tiraram a foto e cada um recebeu o microfone para fazer um agradecimento, enfim, mandar uma mensagem. O intuito, no meu ponto de vista, era ali valorizar o trabalho dos treinadores brasileiros, né? Falar sobre os nossos treinadores. O Ancelotti, inclusive, ele tinha falado antes, né? No momento de discurso dele, ele falou sobre chegar aqui e ser muito questionado por que os treinadores brasileiros não conseguem trabalhar na Europa, né? Sobre a força do treinador brasileiro, quanto, né, o futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido para que não só os estrangeiros possam vir para cá, mas que os nossos treinadores também possam ir para lá e falou do momento da CBF, né, que o objetivo é ganhar o título, né, na Copa do Mundo, mas também melhorar o futebol e que ele está colaborando com o que ele pode. Enfim, e aí cada treinador também teve o seu momento para falar. O primeiro foi o Leão, e aí começou com essa indelicadeza que na hora, né, pra gente que estava no auditório, já foi um clima assim de constrangimento absoluto quando ele fala que não suporta estrangeiros no país. E aí depois o Geninho fala, foi uma fala mais tranquila e vem o Oswaldo. O discurso do Oswaldo foi longo, já chamou atenção porque ele ficou gritando o tempo inteiro, né? Então ele tentava, né, ali valorizar o trabalho dos treinadores brasileiros, mas era um discurso assim um pouco fora do tom, porque ele estava gritando muito e eu até tirei algumas fotos na hora, né, que eu mandei no nosso grupo aqui, porque as expressões do Ancelotti eram curiosas, assim, porque, né, tava uma cena assim estranha. Ele andava pelo palco gritando e eu falei, meu Deus, ele vai ter um negócio, porque em determinados momentos até faltava a voz, sabe, de tanto que ele gritava. E aí no final ele já tinha falado, ele já tinha dito uma outra fala que era algo mais ou menos assim: ah, eu não sou a favor de estrangeiros comandando a seleção, mas já que tinha que ser, que seja esse senhor aqui. Ele já tinha falado isso um pouco antes do fim. Torci E aí, para no ser fim, esse senhor. quando vem aquela última fala, né, dizendo que enfim, que quando o Ancelotti fosse embora depois de ganhar a Copa, ele esperava que voltasse um treinador brasileiro para a seleção. Eu fiquei o tempo inteiro de olho no Ancelotti, e o Ancelotti é um cara assim extremamente educado e muito tranquilo até para lidar com esse tipo de situação. Ele faz uma carinha assim, sabe quando alguém brinca com a gente faz aquela carinha assim, ó. Ele faz isso, assim, foi exatamente essa expressão do Ancelotti ao fim da fala do Oswaldo Oliveira. Então, assim, o que deu para perceber ali, né? Por exemplo, o David estava presente participando do evento, né, como treinador, e assim que o Ancelotti se retirou do auditório, o David também foi embora com o Ancelotti. O David não ficou, tudo bem, né, que os times têm treinos e aí o David foi na parte da manhã, o Botafogo iria trabalhar ontem ainda, mas o David saiu junto com o Ancelotti também. Foi um clima de constrangimento total ali, porque todo mundo ficou sem entender, falou, caraca, isso realmente tá acontecendo? E aí e o Ancelotti foi extremamente educado, né? Foi isso que deu pra gente perceber. E só para registrar, né? Ao fim do evento, à tarde foram várias outras palestras. O Alfredo Sampaio se manifestou, né? Ele era um dos responsáveis ali pela organização do evento, junto com o Wagner Mancini. Ele falou, repudiou a fala do Oswaldo e disse, né, que atrapalhou muito o intuito do evento, né? O objetivo do evento deles ali como treinadores. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues, o que Cara, dizer diante assim, dessa situação toda, cara? Cara, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Talvez o programa todo não seja necessário. Para eu dividir bem o tempo para todos os colegas também mostrarem a perplexidade, eu queria falar uma coisa.
Isso aqui não é e não pode ser um cerceamento à opinião ou uma censura de ninguém achar. Agora, você precisa saber qual é o motivo. Se alguém chegasse lá e falasse: eu acho que é desnecessário ter um estrangeiro no comando da seleção brasileira porque existem técnicos brasileiros mais capacitados. Se esse fosse o argumento, a gente poderia discordar do argumento. Falar, o Caio poderia concordar ou discordar, eu poderia concordar ou discordar. Mas ali tem um motivo. Você fala, ó, eu acho que não precisa de um técnico estrangeiro no comando da seleção, porque eu acho que tem brasileiros mais capacitados. Como lá atrás, antes da chegada do Ancelotti, muitas pessoas até da própria imprensa falavam que era real. Beleza, beleza, você aponta, ó, fulano de tal, eu acho que ele tem condição de fazer um trabalho melhor do que um estrangeiro. Beleza, você está falando. Agora, você dizer o que os dois falaram, que era: eu sou contra técnico estrangeiro, eu repudio o técnico estrangeiro. Eu não gosto. O outro chegou a falar inshallah. Inshallah é uma expressão árabe que quer dizer se Allah quiser. Seria do tipo o nosso se Deus quiser. Cara, quando que a gente usa se Deus quiser? Quando a gente quer um livramento. Quando a gente quer que algo muito ruim pare de acontecer, não é? Sim. Ou que não aconteça. Quando é que a gente usa a expressão se Deus quiser? É quando a gente está na iminência de acontecer uma coisa péssima, que você fala, se Deus quiser, não vai acontecer. Ou você está procurando. Cara, ele usou a expressão inshallah, que é o nosso se Deus quiser, para sair o técnico estrangeiro. Então, assim, eu acho que as falas são péssimas no sentido de houve xenofobia. Aí você vai dizer, você está exagerando. Não estou exagerando. A xenofobia nada mais é que tratar alguém de forma diferente pela origem dela. Ponto. Isso é. E houve xenofobia. Eu lembro sempre da frase... Porque quando fazem com a gente fica... Com certeza. É isso. E eu lembro sempre da frase do Arsène Wenger, treinador francês que trabalhou no Japão, foi muito bem sucedido, trabalhou na Inglaterra, muito bem sucedido, quando perguntavam, o seu time não tem inglês. Por quê? Aí ele falava, sabe por quê? Porque eu não analiso futebol pedindo passaporte. Qual é o seu passaporte? Ah, não. Qual é o seu passaporte? Não, eu analiso se o cara é bom ou ruim, independentemente da coisa. Então, para mim, foi lamentável o que aconteceu. Não tem problema nenhum você achar que era desnecessário ter um técnico estrangeiro na seleção porque você achava brasileiros mais capacitados, mas não porque o cara é estrangeiro, sim ou não. E para mim, para passar a palavra para os colegas, é muito, muito, muito o famoso corporativismo e a famosa reserva de mercado. Esses treinadores pararam de ter as oportunidades que eles tinham e essas oportunidades passaram a ser dadas para estrangeiros. Então nada mais é do que traços de xenofobia associada à famosa reserva de mercado, corporativismo. Então, acho que para mim está muito claro que é isso aí. E hoje, na Série A do Brasileirão, 20 clubes, 11 técnicos brasileiros, 9 técnicos estrangeiros. Só para liberar a Monique, até para ela aproveitar o dia, né, com as filhas. Ô, Monique, tá um diazão bonito, tá bonito, tá sozinho, coisa azul. linda. Niterói, né? Niterói, grande Niterói. Ah, boa Respeita cidade. Niterói, Vitor. Já fui? Ou como é que eu não fui? Depois eu conto pra você essa historiazinha, tá, produção? Tem história. Tem história inteira. Tem que me respeitar, esse Brasilzão eu conheço, irmão. Tem que me respeitar. Ô, Monique Danello, só pra entender um pouquinho se isso já foi repercutido dentro, assim, da CBF, se você tem alguma informação, se de fato pegou mal ou não, porque eu imagino que numa dessa, o Ancelotti foi pra esse evento um pouco brifado. Falou, ó, numa dessa pode surgir lá no palco ali 2 caras que tem algumas opiniões polêmicas, então assim, não leva muito em consideração, porque às vezes quando você é brifado antes, você entende, né, que de repente ali é um cara que tá se passando ali, entre aspas, por um personagem, que tem uma opinião forte. Enfim, quero saber internamente, sim, na CBF, como é que pegou esse evento. Não sei se o Ancelotti tinha sido brifado para isso, porque pelas reações das pessoas ontem lá, eu acho que ninguém imaginava a tamanha indelicadeza, né? Acho que pelo contrário, né? As pessoas iam se sentir prestigiadas de ter o Ancelotti às vésperas de uma data FIFA cheio de trabalho com a seleção brasileira, estando ali presente, né? Para contribuir de alguma forma com os técnicos brasileiros. Então, acho que brifado ele não foi. Mas realmente isso teve muita repercussão interna, tanto que o Alfredo Sampaio diz, né, no discurso dele no fim da última palestra da tarde, que ele passou o resto do dia no celular, porque a diretoria da CBF se incomodou com o que aconteceu e com razão. Até tem um post no perfil do CBF Academy, né, que forma os nossos profissionais do futebol, demonstrando apoio ao Carlo Ancelotti. Então,
De fato, foi um incômodo geral, foi uma sensação de constrangimento. Na hora mesmo, assim, você olhava para o lado e via as pessoas comentando, incrédulas com o que estava acontecendo. Eu acho que o saldo não foi pior porque o Ancelotti levou muito de boa, como eu disse, né? Ele é um cara muito de boa, ele sabe o tamanho dele. Antes mesmo ele tinha dito uma frase assim, o principal objetivo da CBF é claro que é ser campeão da Copa do Mundo. Senão não tinham me contratado, tinham trazido outro treinador. Então, assim, acho que ele é muito seguro, né, do trabalho dele, do que ele representa, do tamanho que ele tem, e ele levou muito de boa. Tanto que o Leão fala aquilo e depois ele até puxa um assunto, tá cochichando lá com o Leão. Então, assim, eu acho que ele levou muito de boa. Mas, no geral, internamente teve, né, um incômodo muito grande porque ficou uma situação muito chata ali e a repercussão, né, a proporção que essa repercussão tomou ontem, você abria as redes sociais, em todos os perfis tinha isso, todos os programas estavam falando sobre isso, então o intuito lá era outro, eles ganharam visibilidade, mas de uma forma negativa, né, então... Acho que foi assim que acabou repercutindo. Como eu sei que eu já tô me despedindo, só falar uma última coisinha. Só o Renatinho tava aqui no dia, eu acho, né? Pelo que eu me lembro, se a minha memória não estiver me traindo. Mas quando eu prometo coisas, eu cumpro, viu, Renatinho? Cadê? O alfajor já está na mão de Caio Dini, de Nicolas. Tem que fazer chegar a você. Aí você vê se você quer compartilhar com o Vitor Lopes, que estava de chinelo no dia, né? E também compartilha com o Caio, com o VSR, que eles merecem, tá bom? Muito obrigado, você é pica. Tá vendo? A gente Você vai é lá, embaçado. a gente elogia, fala bem da estrutura e não recebe um alfajor. Você Às não vezes tava é aqui no difícil, dia, irmão. às vezes é complicado. Ué, Não, tu mas teve tudo dor bem. de barriga no dia, meu amigo. Você nem pode, Entendi. você tá com um negócio aí na barriga Não, aí, perfeito. Vai ter volta. Um beijo pra você, Monique Danelo. Obrigado, viu? Valeu pelas Beijo, informações. te amo. Valeu, grande Monique. Um beijo Tamo nas junto. meninas Beijo pra você. Quero ouvir vocês um pouquinho sobre o que aconteceu nesse evento e o quanto também eu fico pensando assim, o quanto pode, num futuro, entre aspas, próximo, uma parada como essa repercutir mal lá fora também e os caras falam, pô, não vou ser muito bem visto lá, uma dessa afastar também uma outra possibilidade de técnicos estrangeiros ir acho pra que cá. nem chega a isso, porque a gente não é cogitado. Não, digo assim, por clubes cara, quererem, né? De técnicos estrangeiros aceitarem vir pra Por cá. exemplo, Não o querem Abel mais. sai do Palmeiras. O Não, Abel sai do Palmeiras, o Palmeiras vai buscar um cara lá primeiro, fora. os caras têm que entender a relevância das duas pessoas que falaram isso. Porque, assim, são caras que são importantes, que tiveram suas carreiras. Mas, assim, eu quis até separar as coisas. Não é xenofobia pronto, mano. E não é xenofobia só quando é com a gente. Porque ele é europeu. Não, também é xenofobia, ponto. Mas aí a gente tá falando de dois treinadores que os dois falam, a gente já parou. Não, vocês não pararam. Pararam com vocês. É isso. Os dois treinadores que fizeram ontem vinham de trabalhos assim terríveis e eles não foram mais convidados. Então não tem essa que eles encerraram a carreira deles. E encerraram por conta de um egocentrismo que nós como brasileiros... Eu achava que esse tipo de discussão já tinha sido superado. Porque é um egocentrismo de caras como ele, como o próprio Luxemburgo, que é um cara que em termos de títulos até é maior que eles realmente sentaram no sucesso. Acham que o conhecimento é aquilo. Esses caras ainda acham que o futebol que eles jogaram e treinaram é o mesmo. Eles realmente não acham que o futebol mudou, de alguma forma. Então são caras que sentaram nesse... E o que eles estão fazendo é nada mais, nada menos que a reserva de mercado, como disse o Vitor. Porque assim, esses treinadores estrangeiros só vieram porque a gente não teve até alguns anos atrás nenhum processo nem de formação de treinadores no Brasil. A CBF Academy, que colocou a nota, é uma tentativa de formar profissionais do futebol. Só que é uma tentativa de formar profissionais também que para você chegar ao curso máximo você vai gastar quase 50 pau. Que quem tem capacidade de pagar isso são esses caras que não estão interessados em entender. Então, o auxiliar lá do Votoporuguense, lá da Bezinha do Paulista, ele não tem condições de pagar 7 mil num curso. E mais do que isso, você vai nesses cursos para ficar ouvindo a história desses caras. Você não tem um conhecimento em vários momentos técnico da parada. Os caras vão dar palestra para falar de si. Vocês entendem o nível de ego? Eu já fui convidado para dar uma palestra sobre analisar um jogo histórico, sobre a perspectiva da análise de desempenho. E depois da minha apresentação, entrava um treinador, o Luxemburgo. Ele tirou sarro da minha apresentação. Ele falou que tudo isso era papo furado, que o futebol não era assim, que não sei o quê. Esses caras realmente, eles têm um rei na barriga de um jeito que, assim, é bizarro. E a única coisa que o Leão acertou
a culpa é nossa. E é. Porque esses caras foram muito importantes pro nosso futebol e eles não deixaram legado nenhum. Esses caras não documentaram nada. Não tem como você, com 25 anos, falar, eu quero ser treinador, eu vou buscar referências nesses caras. Não tem. Como que eu me formei analista de desempenho e eu tenho alguns cursos de treinador? Tudo com base na literatura portuguesa. Por que tem português treinando no mundo inteiro e tendo sucesso? Os caras se preocuparam em aprofundar, em documentar, em formar mais pessoas dentro do futebol. Então, assim, esses caras, além de tudo, eles fizeram tudo que eles fizeram, eles não deixaram nem registrado. Tirando o Parreira, que é um cara que sempre buscou esse tipo de situação, sempre tentou fomentar a questão do conhecimento. Teórico. Isso daí, cara, nada mais é do que terraplanismo no futebol. Esses caras realmente, eles são, assim, é bizarro. E assim, respeitando a idade que eles têm idade para ser meu avô, respeitando o que eles fizeram pelo futebol, mas isso é um desserviço. Isso é um desserviço pro futebol. E digo mais, tem muita gente que pensa assim de fato. Não é só eles, não. É que eles tiveram coragem de fazer o que foi. Que foi uma falta de educação, mano. Falta de educação. Uma ignorância. Esse é um ponto, né? Só que assim, é um discurso burro. Antes do Caio falar, isso aí não só pro futebol levar pra vida, né? Ah, não, eu falo mesmo, eu sou assim, eu não deixo. Irmão, não usa a prerrogativa de ter personalidade e de falar e de não quê pra ser mal educado. E aqui, até ontem eles foram, sobretudo, mal educados. É isso. Ontem eles foram grosseiros com uma pessoa que estava lá e que não pediu para estar lá. Nem no evento, nem para vir ser técnico da seleção. Foram buscar ele. Então, assim, sobretudo, uma grosseria, uma má educação. E a gente tem que tomar, só para fechar, muito cuidado com esse termo de liberdade de expressão. A sua liberdade, ela tá intacta até você ferir a liberdade do outro. Porque quando você faz um discurso xenofóbico, racista, enfim, homofóbico, você tá ferindo a liberdade e a vida do outro. E aí na liberdade de expressão não, mano. Aí é cadeia, e se não der cadeia é pau, porrete. E aí, o Caio Capita, pra gente fechar aqui o assunto. Mano, eu vou ser muito sincero, desde que o VS começou a falar, desde que a gente começou a ver as imagens, desde ontem quando eu comecei a ver as imagens, eu tô tentando buscar alguma coisa pra falar. Porque é constrangedor, é vergonhoso. Numa boa, a gente tinha que dar parabéns pro Ancelotti por não ter mandado os caras pra casa do chapéu, por não ter mandado os caras pra puta que pariu. Porque numa boa, velho, ele ter se comportado daquele jeito em cima do palco, ouvindo as coisas que ele ouviu, é pro cara ser aplaudido mesmo. Elegância, educado, sim, sem sacanagem. Se ele tivesse descido do palco, o Oswaldo de Oliveira começou a gritar, ele pula dali de cima e começa a andar pelo auditório, era pra todo mundo bater palma pra ele. Pô, uma falta de educação sem tamanho. Leão e Oswaldo de Oliveira, parabéns pela carreira. A partir de... Pô, já faz um tempo que esses caras da velha guarda, eles jogam contra o futebol brasileiro. Os caras atrapalham. Eles pararam de ajudar. Eles estão atrapalhando. Pô, é só a gente ver os trabalhos dos últimos anos no futebol brasileiro e o quanto os caras que vieram de fora pra cá têm ajudado e têm contribuído pro futebol em vários aspectos. Irmão, o trabalho do cara ele não pode ser considerado bom ou ruim pela nacionalidade dele. Até teve um monte de gringo ruim pra cá. Teve um monte de gringo pra cá e vários clubes fizeram isso de trazer gringo por ser gringo. E o cara foi embora rapidinho. E os gringos bons ficaram. E os caras brasileiros que foram se reinventando, foram ficando. Se a gente bater hoje, é um gringo e um brasileiro, os dois melhores técnicos do Brasil. Se os caras chegam lá e falam assim, ó, eu acho que no Brasil a gente tem o Felipe Luiz, que é um cara com tanta capacidade quanto o Ancelotti para ser o treinador da seleção. Ele trabalha com os melhores jogadores do futebol brasileiro lá no Flamengo. O trabalho dele é excelente. Eu acho que ele deveria estar lá. É uma coisa. Agora, ele chega lá e falar, porque eu não gosto de estrangeiro aqui, eu não quero. Irmão, o Ancelotti estava fazendo um favor de estar lá com os caras em cima do palco.